Vamos lá então, agora a gente vai entender o que são verbos auxiliares. Espero que você tenha entendido direitinho ali sobre o sujeito, o verbo, o substantivo. Espero que você tenha feito suas frases também, né? Não pula lição de casa, pelo amor de Deus. Faz direitinho para causar mais efeito no seu inglês, tá? Aí, agora a gente vai aprender um pouco sobre verbos auxiliares. Então, deixa eu só desmistificar para vocês o que é isso. Primeira coisa, você tem que entender que o inglês, ele não é igual à língua portuguesa. E não só no jeito que você fala e entende, mas também na estrutura da língua, né? Então, algumas coisas no inglês, elas vão acontecer e vocês vão ficar tipo, ah, mas por que é assim? Por que isso acontece? Por que tem que fazer isso? Entenda, a língua inglesa, ela é formada de outro jeito, né? A nossa língua portuguesa, ela é formada de outra forma. Por exemplo, acho que alguns de vocês já notaram que quando você fala inglês, você não respira tanto quanto você fala português. Então tem mais palavrinhas ali que são tipo né? Então elas vão parar. Às vezes o sopro que você faz, ela vai ficar meio seca se falar. Diferente do português, que enquanto a gente fala, a gente está respirando muito, né? Então, isso é uma das características, né, da língua inglesa. Às vezes você vai perceber falando que você vai assoprar um pouco menos falando inglês. E também, né, algumas regras gramaticais vão ser um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver no nosso português, tá? Então, primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é que os verbos auxiliares, eles são sinalizadores para pergunta, negativa e afirmativa, beleza? Então, ele vai sinalizar alguma coisa para você, já ficar esperto de tipo, opa, isso aqui é uma pergunta, isso aqui está afirmando ou isso aqui está negando, tá? E também, os auxiliares vão auxiliar e sinalizar para você entender presente, passado e futuro. Então, só recapitulando aqui. A gente vai aprender a falar os auxiliares, tá? Eu vou te ensinar por que eles são usados em negativa, pergunta e afirmativa. E você vai entender também presente, passado e futuro. Então, obviamente, isso aqui é muito importante para se aprender, né? Eu vou separar aqui a aula, tá? Para você entender um por um e não ter dúvida nenhuma. Fechou? Então vamos lá. O primeiro que eu vou ensinar para vocês é esse aqui que eu quero que vocês anotem já de cara para vocês não se perderem. Do e don't, tá? Anota aí direitinho, do e don't. Do e don't, eles estão no presente, tá? No tempo de agora mesmo. E eles vão sinalizar pra gente pergunta, afirmação e negativo. Então já anota aí para você não se perder, tá? Do e don't, fechou? Primeiro vamos entender como que se usa isso aqui. Então o do, lembra que eu falei para vocês que eles são sinalizadores? Então do você vai usar para sinalizar ou pergunta, ou afirmação, ou negativa. Fechou? Então vamos lá. Só uma ênfase. Do e don't você só pode usar com you, we e they. Beleza? You, we e they. E I também, tá? Não é muito útil, mas também vai usar com I. Fechou? Então anota aí. Você vai usar só com I, you, we e they. Fechou? Anotando isso, eu vou te mandar alguns exemplos agora para você entender melhor ainda como que se usa isso aqui na interrogativa, tá? Então, por exemplo, do you like to dance? Reparou? Eu usei o do lá na frente. Do you like to dance? Então eu perguntei para você, você gosta de dançar, né? Beleza, próximo. Do we go to the beach? Nós vamos à praia, né? Do, de novo na frente, para enfatizar para a gente que é uma pergunta. E do they like to read books, ok? Então, do na frente de novo, para eles, né? Então, eles gostam de ler livros, né? Então, aqui a gente já entende como usa o do, beleza? Do você só vai usar na frente, na maioria dos casos ele vai estar com you, we e they, mas você também pode usar ele com I na primeira pessoa, não tem problema, tá? E só use do com you, we e they, tá? Se você usar com he, she, it, tá errado, fechou? Só usa com you, we e they para você fazer algo bem seguro e entender direitinho como forma essas frases em interrogativa, tá? Então, do aqui na parte de interrogação.
Se eu for interrogar na negativa, aí eu uso don't, beleza? Don't para negar, e se eu coloco ele na frente, ele vira uma pergunta, tá? Se você não colocar na frente o don't, ele depois vai ficar parecendo um não, ok? Eu vou deixar alguns exemplos aqui também para vocês darem uma olhada ali no contexto geral de séries e filmes, para vocês ficarem com isso mais fresco na cabeça. Fechou? Entendeu direitinho? Então tá bom. Eu vou pedir para você fazer também alguns exercícios aí com do e don't. Forma aí pelo menos umas 15 frases e depois que você formar elas e traduzir, você fala essas frases, tá? Pode falar bem forte. Eu sei que vai ter algumas palavrinhas ali que você não vai conseguir e é para isso que a gente tem algumas aulas online ali para te ajudar também nesse dia a dia aí do inglês, tá? Então, já lembrando você e puxando sua orelha para você fechar com a gente lá e aprender ao vivo mesmo para você ter uma concepção ainda melhor, beleza? Vamos para a próxima então. Does e doesn't. Mano, eu tenho muita gente que me pergunta sempre sobre esses dois caras aqui. E não é difícil de usar, gente. É uma coisa que você precisa colocar no seu hábito para ficar mais fácil de você entender e saber também utilizar. Então, does e doesn't. Vamos tirar as dúvidas dessa aula aqui? Seguinte, eu não tinha ensinado para vocês que o do e o don't, ele é usado só com you, we, they e I? Então, aqui é diferente. Você só vai usar does e doesn't quando for no caso de terceira pessoa, tá? Então, para terceira pessoa, você vai usar does e doesn't. Quem são essas terceiras pessoas aí que você está falando? É o seguinte, terceira pessoa é só he, she e o it, tá? He, she, it e também um nome, que pode ser considerado alguma terceira pessoa, tá? Quem que é a terceira pessoa? Eu costumo dizer que é tipo como se fosse um fofoqueiro. Eu tô falando com você e a gente tá falando da Joana, suponhamos, né? Então, se eu falar que a Joana faz um bom trabalho, Joana does a good work, ok? Se a Joana não faz um bom trabalho, Joana doesn't a good work. Então, o does e o doesn't pode ser esse lado também do auxiliar de fazer, né? E ele vai dar essa concepção pra gente de terceira pessoa, tá? Como, por exemplo, he does a good food, né? Ele faz uma boa comida. She does eat a cake. Ela come o bolo, né? Num sentido de concordância, né? Afirmando também, né? He does like you, ok? Então aqui você pode afirmar does, fechou? Doesn't é diferente, porque ele vai negar. Então, tudo que eu te falei aqui de does, a mesma coisa com doesn't. Você vai usar ele para negativa. Então, he doesn't know you, né? Ele não te conhece. She doesn't cook very well. Ou seja, ela não cozinha muito bem, né? Ou it doesn't work, né? It doesn't work significa isso não funciona, ok? Então você pode tanto afirmar quanto negar doesn't, tá? Aqui no caso também você pode perguntar com does, tá? Does she like you, por exemplo? Ela gosta de você? Aí, para perguntar o segredo é, joga lá para frente, para você sinalizar que você está perguntando com terceira pessoa, tá? No caso, does. Então, se eu for fazer uma outra pergunta, sei lá, com doesn't, a gente colocaria, doesn't he like you? Ele não gosta de você? Tô perguntando na negativa que também dá, beleza? Então, a gente, recapitulando aqui, vai entender que does e doesn't, ele é usado para terceira pessoa, você só usa com he, she, it ou algum nome, tá? E você pode usar para afirmar, negar e perguntar também, beleza? Então, does e doesn't. Eu vou deixar agora alguns exemplos para vocês entenderem bem destacadinho ali o does e o doesn't para vocês verem e memorizarem no contexto comum assim de uma série, de um filme, para vocês verem como realmente está bem presente aí na língua inglesa.
Aí, para você afirmar usando do ou negar usando don't, o que você tem que fazer? Você tem que jogar ele depois do sujeito, tá? Por quê? Porque se você coloca no começo, como eu te ensinei, você vai perguntar, correto? Então, se você vai falar uma afirmação usando do, ele vai virar o verbo fazer. E se você vai negar o verbo don't, né? Você vai entender que ou não faz ou só não, beleza? Por exemplo, I do yoga, tá? I do yoga significa eu faço yoga, ok? Então, se você for negar alguma coisa, por exemplo, eu não sei, I don't know, ok? I don't know. Então, se você vai usar do, você pode usar ele para afirmar depois do sujeito, que se transforma em verbo fazer. Por exemplo, a famosa frase da Nike, né? Just do it, beleza? Se você vai usar negativa, no caso, don't, você vai só falar um não, tipo, I don't like it. Eu não gosto disto, beleza? Afirmativa, negativa e pergunta para vocês aí, doidão. Beleza, a gente já falou aqui dos verbos do presente, que são do, don't, does e doesn't, tá? Todos eles estão no presente e agora eu vou ensinar vocês o verbo auxiliar do passado. Lembrando, auxiliares, eles são sinalizadores, ok? Então, eles vão dar um sinal ali que você está ou perguntando, ou negando, ou afirmando, tá? Então, vamos começar. Did e didn't, ok? Pode ser did not também, às vezes, tá? É bem comum, mas did e didn't é onde vocês mais vão ver aqui no inglês para falar de passado, tá? E o que, que o did faz? O did, ele transforma a frase toda para o passado. Então, se tiver did em alguma frase, você já vai olhar e vai pensar, opa, peraí, essa frase está no passado, então eu já entendi que o próximo verbo ou a frase inteira foi jogada para o passado. Exemplos com did, então. Vamos afirmar o did. I did it, né? Vira o verbo fazer, só que está no passado. Então, eu fiz isso, ok? Vamos falar o didn't agora com outro sujeito, ok? We didn't like to sleep. Nós não gostamos de dormir, né? Então, we didn't like to sleep, beleza? E a gente vai perguntar aqui, did you like it? Então, did you like it, né? Você gostou disso? Tá vendo que o like aqui, os verbos, eles vão ser jogados para o passado? Então, essa é a função do did, tá? O did, ele vai jogar todo o verbo para o passado, ou seja, a frase vai completamente ficar no passado, beleza? Tanto o did, que afirma, quanto o didn't, que vai negar esse passado, ok? Então, geralmente você vai usar did e didn't para entender que você vai jogar a frase para o passado. Eu vou deixar alguns exemplos aqui para você dar uma olhada num contexto ali de filmes e séries e você conseguir ter isso mais fresco assim na sua memória e conseguir desenvolver bem essa parte de passado em verbos auxiliares. Fechou? Então vamos lá. Já que você entendeu aí como que a gente usa did e didn't, né? Usando no passado, lógico que a gente também aprendeu no futuro, né? Então, futuro para auxiliares a gente usa will e won't, tá? Will para afirmar, won't para negar. Muita gente tem dúvida nisso aqui e muita gente também tem muita facilidade de fazer esse e não conseguir fazer o restante ali dos verbos auxiliares, tá? Gente, é muito fácil de usar will e won't. O will, ele vai jogar a frase toda para o futuro e o won't, ele vai negar esse futuro. Por exemplo, I will go to Dubai, né? Então, eu irei, eu vou para Dubai, ok? E se eu falar, I won't go to sleep now, eu não vou dormir agora, né? Eu não tenho interesse em dormir agora, no sentido de ser no futuro. Então, o will você vai usar para afirmar as coisas, won't você vai usar para negar as coisas, tá? Então, às vezes, esse will pode estar no começo, se você for fazer alguma pergunta no futuro. Por exemplo, will I go to Dubai? Então, você está perguntando, eu vou para Dubai, né? Fazendo uma pergunta ali no futuro, beleza?
Então, will e won't, você usa como auxiliar, usa ele no futuro sempre, e você vai poder usar perguntando, afirmando e negando também, tá? E sempre no futuro. Lembre-se disso. Espero que você esteja anotando isso no caderno. Todas essas tabelinhas que a gente está deixando aqui para você nos vídeos e também prestando muita atenção nos exemplos para você conseguir utilizar isso na sua fala, tá? E quando eu falar as frases também, só refrisando, gente, repete também junto para você conseguir já desembolar um pouco mais da língua e conseguir desenvolver bem, beleza? Então, will e won't, tá?